todos vocês já me conhecem, né? Já foram atendidos por mim, né? Eu procuro atender a todos da melhor maneira possível, porque para mim vocês são meus amigos. Eu coloquei essa figurinha aí, né? Porque para mim o coração é como uma panela de pressão. Quando a pessoa tem hipertensão arterial, ele vive sob pressão, ou seja, ele tem que fazer mais força para bombear o nosso sangue. E esse fazer mais força, ele termina crescendo com o passar do tempo e causando outros problemas. Por isso que eu digo nas minhas consultas, quanto mais tempo a pressão arterial ficar alterada, mais problemas vai dar no futuro. E é algo silencioso, é algo que você não está sentindo, e quando vem a sentir, já não tem muito o que fazer, ou seja, o coração já está um pouco grande. Basta aí. Então vamos entender primeiramente o que é que vem a ser a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença crônica, ou seja, de longo tempo. Às vezes a pessoa convive a vida inteira e às vezes nem descobre que é hipertenso, porque nunca verificou a pressão. E às vezes vai descobrir quando se interna no hospital e é verificada a pressão e é visto que está alta. Então a pressão arterial a partir de 140 por 90 já é alta. O Ministério da Saúde diz que isso daí já é hipertensão arterial. Mas não é porque em um determinado momento a sua pressão deu 140 por 90 que você é hipertenso. Às vezes aconteceu coisas, como exemplo, passou a noite sem dormir. Ou como, por exemplo, o homem passou a noite na balada tomando umas e coisa e tal. Ou então brigou com a mulher discutiu com ele ficou com a pressão alta. Mas isso não quer dizer que ele é hipertenso. Foi em um determinado momento que isso daí aconteceu. Agora, quando acontece várias vezes, aí a gente dá o diagnóstico de hipertensão arterial. E eu sempre comento, quando o paciente é hipertenso, geralmente ele é hipertenso pro resto da vida. Geralmente, isso não quer dizer que ele vai ser hipertenso pro resto da vida, porque depende da causa que a gente vai ver mais no futuro, tá? Então, a hipertensão arterial nada mais é do que a pressão que o sangue faz nas paredes dos vasos. É tipo assim, se tu pegar uma mangueira fina e colocar e a água tiver com muita pressão, pode até romper essa mangueira. Por isso que a gente diz, tem que ter bastante cuidado, não deixa a pressão muito alta, porque pode romper alguns vasos e a pessoa ter um derrame. E vocês com certeza já conhecem alguns pacientes que já tiveram derrame. Inclusive a senhora, eu creio que já teve derrame. Tá? Às vezes estoura um vaso e a pessoa tem derrame. Ou então às vezes um pequeno coágulozinho, por conta do mau funcionamento do sistema cardiocirculatório, cria alguns coágulozinhos. E esses coágulos vão lá para o cérebro, tem uns vasos bem pequenininhos, entope lá uma artéria. Entupiu essa artéria, não vai ter mais sangue para aquela região do cérebro. E com isso vai haver morte celular. E a gente chama isso de um derrame, na linguagem popular, que é um AVE. Pode passar. A epidemiologia da hipertensão arterial. Tá? A gente pensa, poxa, a hipertensão arterial é algo simples, é algo tranquilo. Mas só que a pressão alta, ela leva a várias doenças. E as doenças básicas que ela pode levar, principalmente aqui no Brasil, é o acidente vascular cerebral, ou seja, o derrame, por conta do entupimento ou por conta do rompimento da veia ou da artéria que tem no cérebro. Pode levar também ao infarto agudo do miocárdio. Tem pessoas que têm pressão alta e aqui acolá tem infarto. E às vezes tem vários microinfartos que com o passar do tempo, o coração já não bate normalmente do jeito que é para bater. E muitas vezes é preciso colocar até um aparelho chamado marca-passo, porque o coração já não está funcionando, já está tendo aquelas batidas normal. E a hipertensão arterial, ela pode causar a morte de paciente. Aí você pensa, mas uma pressão alta vai causar morte? Vai causar, porque 25% das mortes por infarto também é por conta da pressão alta. Então, as mortes causadas por acidente vascular cerebral, 40% é por conta da pressão alta. É uma coisa simples, é uma coisa que a gente não dá muita bola, né? Eu, particularmente, me preocupo muito com a minha pressão. Por quê? Porque a minha mãe era hipertensa. Com 57 anos, ela parou de tomar medicação, teve um AVC, ficou na UTI uns 3 dias e morreu. Simplesmente porque parou de tomar a medicação. Às vezes eu até brinco com o paciente, é melhor estar vivo tomando medicação 2 vezes ao dia
Então tu que faz a tua escolha, né? Eu sempre digo, eu sou igual ao padre, eu só oriento. Quem manda no seu corpo e na sua alma é você, né? Eu dou só os conselhos, eu não posso tomar medicação por você, né? Mas eu posso compartilhar os conhecimentos que eu tenho nessa área com você. Pode passar. E os fatores de risco para que a pessoa adquira hipertensão arterial. Às vezes o paciente diz, doutor, eu sou hipertenso, mas ninguém na minha família é hipertenso. Mas você vai ver, é uma pessoa que é idoso, né? É uma pessoa que consome muito sal. Então os principais fatores de risco são genéticos, ou seja, se tu tem pai, mãe ou então avô que tem pressão alta, corre o risco de você também ser hipertensa. Você pode não ser agora, mas com o passar do tempo, com a idade, vai surgindo a hipertensão arterial. Envelhecimento, porque as artérias, com o passar da idade, com o envelhecimento, elas ficam um pouco mais duras. E com isso aumenta a pressão na parede dos vasos. E a pessoa desenvolve a hipertensão. Consumo de muito sal. Mas por que o sal tem a ver com a hipertensão arterial? É quando a gente consome sal, uma molécula de sal leva geralmente 2 moléculas de água junto para a corrente sanguínea. E com isso vai aumentar a quantidade de sangue, a quantidade de líquido no vaso. Aumentando a quantidade de líquido, aumenta a pressão. E corre o risco de romper um vaso. O estresse também, ou seja, briga com a mulher, perder o sono, essas coisas todas, né? Tem um trabalho que é muito perturbador, que todo mundo pede isso, pede aquilo, você volta a ficar doido. Isso daí também pode subir a pressão. Café. Eu sempre oriento. Paciente que tem hipertensão arterial, é bom reduzir o máximo possível o consumo de café. Porque o café ele é estimulante. E ele estimulando, ele vai aumentar a pressão também, né? Tem pessoas que têm vozinho que às vezes tem insônia. Aí quando tu vai estudar a vida dele, a tarde todinha ele fica tomando café. Aí fica à noite, virando zumbi à noite e perturbando a mulher. Obesidade. A obesidade também causa hipertensão arterial. Eu sempre brinco. Junto com a obesidade vem um monte de breguesso. Pode vir hipertensão arterial, diabetes, dor nas articulações, inflamação no organismo, aumenta o risco de ter infarto, de ter AVC e assim vai. E as doenças secundárias, quais são essas doenças secundárias? Por exemplo, o paciente tem uma insuficiência renal. Se ele tem uma insuficiência renal, ele urina menos. Urinando menos, acumula mais líquido no organismo. Acumulando mais líquido, vai aumentar a pressão. Um vozinho que tem problema de próstata, a próstata está muito aumentada e ele não consegue urinar direito, vai aumentar a pressão, porque ele não vai conseguir eliminar muito líquido e com isso a pressão nos vasos vai aumentar. Pode passar. Os sintomas da hipertensão arterial. Às vezes eu consulto os pacientes e o paciente diz, doutor, eu só dou uma medicação quando eu estou sentindo alguma coisa. Eu disse, meu Deus do céu, tu tem que tomar medicação todos os dias, porque tu não sabe quando a pressão está alta ou não. Porque tem alguns pacientes que não sentem nada, a pressão está nas alturas, não sente nada. Vai sentir quando? Quando teve um infarto. Vai sentir quando? Quando teve um derrame. Aí vai ficar acamado, dependendo dos parentes, os filhos dando bicudo dele, coisa e tal, né? Dizendo que é um peso e coisa e tal, né? Então, boa parte dos pacientes não sente nada. Mas alguns pacientes sentem dor na cabeça, principalmente na parte posterior, ou seja, nessa parte de trás, né? Sente um pouco de dor de cabeça, né? Tontura, zumbido no ouvido, distúrbio da visão e desmaio. Dependendo da altura que a pressão esteja, de repente a pessoa pode até desmaiar. Prognóstico. Prognóstico é o seguinte, se eu tenho hipertensão arterial, não estou tratando corretamente ou não estou tratando, o que é que pode acontecer no meu organismo, né? Essa conversa é super importante para nós que somos hipertensos, para que a gente entenda isso daí. O que é que pode acontecer comigo se eu não tomar medicação? Que sabemos que o tratamento da hipertensão arterial não é só a medicação, é medicação e mudança de hábito, ou seja, alimentação e outras coisas que a gente vai debater mais pra frente, tá? Mas se eu não tomar a medicação e não fazer a minha dieta corretamente, meus exercícios físicos, o que é que pode acontecer no meu organismo? Insuficiência renal. Quanto
mais tempo que a pressão fique alta, mais risco o paciente tem de ter insuficiência renal. Ou seja, o rins não funcionar direito. E o rins não funcionando direito, o que é que vai acontecer? A pressão vai subir ainda mais. E a pressão subindo ainda mais, pode acontecer o quê? Infarto e pode acontecer cardiomegalia. A cardiomegalia nada mais é quando o coração fica grande. Alguns de vocês já se consultaram comigo e eu disse eu vou pedir um raio-x de tórax para ver como é que está o seu coração e seu pulmão. Justamente para ver essa parte da cardiomegalia. Para ver se você está tomando a medicação corretamente. Porque no momento que chega nessa fase de cardiomegalia, já não tem muito o que fazer com o coração. Tem como começar a tomar a medicação corretamente, fazer o tratamento correto, e isso daí não voltar a crescer. Porque isso daí é um sistema de adaptação do organismo. Se eu sou um músculo e eu estou fazendo muito exercício, a tendência é crescer. Né? Não vê aquele pessoal que gosta de ir para a academia levantar peso igual o enfermeiro ali? Aí fica assim bombadão. Né? Fica bombadão. O coração é a mesma coisa. Se ele está fazendo muito exercício, ele vai ficar grande. Por isso que a gente pede um raio-x. Essa outra parte aqui é o seguinte: quando a pessoa não toma a medicação corretamente também, pode ter o derrame, que é o AVC. O que é que vem a ser o derrame? É um rompimento de uma artéria no cérebro, na cabeça. Rompeu, um exemplo, geralmente assim, rompeu do lado direito, tu vai perder movimento do lado esquerdo, que é o lado contrário. Às vezes perde o movimento da perna, do braço, às vezes a boca fica torta, tá? Então isso daí é o derrame, justamente porque não está fazendo tratamento corretamente, ou então não está fazendo tratamento nenhum. Às vezes, eu tenho certeza que às vezes vocês pensam, poxa, o doutor é chato pra caramba, a enfermeira é mais chata ainda, a bichinha nojenta de uma figa. Fica só enchendo meu saco para eu tomar medicação, né? Que eu tenho que tomar medicação corretamente, que eu tenho que fazer isso e aquilo outro. É porque a gente se preocupa com a saúde de vocês. Porque vocês pagam a gente para isso. Vocês pagam a gente perturbar vocês. É interessante, né? Vocês pagam a gente para a gente perturbar vocês. Que essa é a nossa missão, é orientar vocês, né? Já que nós temos um pouquinho mais de conhecimento nessa área, isso não quer dizer que a gente saiba mais do que vocês. Quer dizer que nessa área aqui que a gente estudou na faculdade, a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, tá? Perda da visão. Na vista tem pequenos vasos. E esses pequenos vasos, quando a pressão sobe, corre o risco de romper alguns pequenos vasos. E com o passar do tempo, o paciente que tem hipertensão arterial não tratada pode perder a visão, pode ficar cego por conta disso. Impotência sexual. Isso daqui é mais entre aspas, é mais importante mais para os homens. O homem que perturba mais isso daí. Porque se o negócio não está levantando, o homem fica preocupado. A mulher é mais tranquila. Uma que quando chega a uma certa idade, boa parte das mulheres já não gosta muito de fazer aquele negócio, né? E os homens não, ficam ali perturbando, enchendo o saco. Vai lá. Agora vamos entender como é que a gente faz o diagnóstico da hipertensão arterial. É um diagnóstico simples e é clínico. Clínico quer dizer que não precisa assim, de exames para... Basta o médico avaliar o paciente bem direitinho dentro dos protocolos do SUS e assim dar o diagnóstico, né? E definir quais são as causas, porque através de alguns exames laboratoriais a gente pode mais ou menos definir qual é a causa. Por exemplo, tu chegou com a pressão alta, tu não sabia que tinha pressão alta, né? Você consultou com o doutor avaliou, tua pressão está alta. E às vezes ele pega o teu prontuário, vai olhando, eu tenho esse costume de olhar as consultas anteriores, não, teve alta aqui. Esse paciente geralmente já não precisa nem fazer um mapa, porque eu tenho vários eventos de pressão alta. Agora, se o paciente chega a primeira vez com essa pressão alta, geralmente eu solicito um mapa da pressão, que a verificação da pressão pode ser na residência 2 vezes por dia durante 5 dias. Aí a partir daí eu já consigo mais ou menos avaliar, não, esse paciente aqui realmente ele é hipertenso. Porque o Ministério da Saúde, ele preconiza que a gente ter bastante cuidado em dar o diagnóstico de pressão alta, já que é uma doença crônica e que geralmente o paciente vai tomar medicação pro resto da vida. Então a gente procura ter todo esse cuidado, tá? E o tratamento?
O tratamento da hipertensão arterial é um tratamento razoavelmente simples e tranquilo. Tem o tratamento medicamentoso, que geralmente a gente prescreve nas consultas, né? Que o paciente pode fazer o tratamento, pode ser com uma medicação, por exemplo, captopril, o enalapril, então o losartano. A gente dá essas doses e assim a gente vai por testagem, né? Não tem essa que o médico prescreveu uma medicação para a tua pressão e tu começa a tomar e não resolveu. E dizer, não, o médico errou. Não, porque essa medicação vai por testagem. A gente às vezes dá uma dose, não resolveu, a gente aumenta para 2. Aí o exemplo do captopril, que pode dar 3 doses até. Começa com uma, aí 2, 3 doses, não resolveu, a gente coloca mais outro, né? Eu tenho alguns pacientes aqui que não foi eu que fiz e iniciei esse tratamento, que tipo assim, tomam losartanas de manhã e uma hidroclorotiazida e acabou aí. Podendo estar tomando um losartano de manhã e outro à noite, né? E outro à noite, não precisaria do hidroclorotiazida, porque nós sabemos, que nós sabemos que quanto mais medicações a gente tomar, mais danos vai causar no nosso organismo. Porque querendo ou não, até uma dipirona pode matar um paciente, desde que ele seja alérgico. Então toda medicação tem uns efeitos contrários, todas. Não tem essa que não tem esse efeito contrário. Então a gente vai testando, a gente dá uma dose, não resolveu, dá 2 doses, não resolveu, chegou na dose máxima, a gente coloca mais um. Foi lá, chegou na dose máxima, não resolveu, a gente coloca mais outro. Tem paciente que está tomando 3 tipos de medicação para poder resolver a hipertensão arterial dele. Porque são vários fatores que estão levando essa pressão arterial. Então, inicialmente, muitas vezes a gente inicia só com uma medicação. Tá? E ainda tem um protocolo. De repente tu está com a pressão 140 por 90, muitas vezes não é nem preciso entrar com a medicação. É preciso o quê? Mudar o hábito. Principalmente o hábito alimentar, reduzir o sal, se está um pouco mais gordinho, começar a perder peso, se está perdendo muito sono, começar a dormir mais, se de repente está tomando muito café, reduzir o café. E às vezes isso daí, durante 3, 4 meses, isso daí já resolve. Eu não preciso nem um paciente tomar medicação. Por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico com bastante critério. Não é que o paciente chegou com a pressão alta, já é hipertenso. A gente tem que ter todos os cuidados possíveis. E eu tenho certeza, tem muitos pacientes que tomam a medicação que foi dado o diagnóstico de maneira errada. Pacientes que às vezes tomam, eu já peguei paciente tomando um comprimido de 25 mg de captopril e a pressão dele sempre normal. E eu tenho certeza, se tu tirar o captopril, a pressão dele continua sempre normal. Sempre normal. Ou seja, está com o diagnóstico incorreto. Tá bom? Pode passar. Agora, essa parte aqui é o tratamento não medicamentoso. Essa parte aqui é tão importante, ou até mais importante, do que o tratamento com a medicação. Porque se tu conseguir fazer essa parte aqui, muitas vezes o hipertenso não precisa nem tomar a medicação. Se fizer isso bem direitinho. Não consumir, não usar tabaco. Porque nós sabemos que o tabaco contém mais de 5.000 substâncias que prejudicam o nosso organismo. Então, evitar usar o cigarro. E quando eu digo usar tabaco, é não mascar o tabaco. O meu sogro, ele tinha problema de pressão, ele foi no médico e o médico disse, você não pode fumar não. Pegou a carteirinha e jogou lá no lixo lá. Quando voltou para casa, aí em vez de fumar, ele foi mascar o tabaco. Aqui agora ele estava escondido mascando o tabaco, porque ele era viciado numa substância chamada nicotina, que tem tabaco. Então trocou 6 por meia dúzia, ou seja, não fez nada. Controle do colesterol do triglicerídeo, isso daqui é super importante. Por isso que muitas vezes quando vocês vêm na consulta, eu, a enfermeira, o enfermeiro, solicita os exames para a gente ver como é que está o seu colesterol e triglicerídeo. Porque colesterol e triglicerídeo alto pode acontecer isso daqui, entupir o vaso, que eles vão se juntando aqui na parede dos vasos. Entupiu o vaso, entupiu demais, o paciente teve um AVC ou então teve um infarto por conta disso. Simplesmente porque o colesterol e triglicerídeo estava alto. E às vezes fica alto, não é porque o paciente, a pessoa, consome muita gordura, essas coisas não.
próprio organismo do paciente, que o fígado, onde é produzido isso daí, onde é metabolizado, ele consegue produzir muito. Tem paciente que começa a tomar civastatina, baixa o triglicerídeo e o colesterol. Tirou a civastatina, sobe de novo. Tem paciente que tem triglicerídeo e o colesterol mais ou menos no valor de 500, por aí assim. Por isso que ele tem que tomar medicação direto. E no momento que ele para, vai lá para cima. Fazer exercício físico. Isso daqui é essencial. Tudo bem, nós que vivemos aqui na zona rural, a gente termina fazendo muito exercício físico, né? A gente termina fazendo, mas é bom sempre fazer. Isso daqui faz bem para a saúde. Isso daqui é essencial para a saúde. E prevenir a obesidade. Como é que se previne a obesidade? É ter uma alimentação mais saudável, rica em frutas e verduras. Essas duas coisas, frutas e verduras, né? E reduzir o máximo possível coisas doces e massa, né? Agora não basta, tipo assim, eu vou reduzir as coisas doces, não vou comer açúcar. Aí em uma sentada eu como 3 mamão, umas 4 bananas, tudo numa sentada. Isso daí tem bastante glicose, tem bastante açúcar. Ou então eu pego uma banda de uma melancia e como. Aí vai lá pra cima. Um dia desse eu atendi uma paciente, inclusive ela é diabética. Aí disse, doutor, a minha diabetes subiu, não sei o que foi que houve, não sei o que, coisa e tal. Aí eu fui conversando com ela, e disse, a semana passada eu peguei uma melancia boa. Eu sentava no chão e lepo, comia melancia. Eu disse, pois é, isso aí subiu a tua glicose, a melancia. A melancia é boa, tem gente que gosta muito, eu vou até tentar isso, né? Então, isso aí sobe. Então, por isso que é importante, às vezes, de repente, você fazer uma consulta com a nutricionista, para te dar algumas orientações, porque às vezes é o que tu está comendo ali, para tu tá normal, mas no momento que tu consome muito, a glicose vai lá para cima, né? Eu sempre brinco, é mais fácil tu tratar uma hipertensão arterial do que uma diabetes, principalmente na parte alimentar, porque o diabetes quase tudo que tu mete no organismo se transforma em glicose, em açúcar. E vai subir a tua glicose, né? O hipertenso não, tu reduz o sal, faz exercício físico, faz uma coisa e outra e já dá uma equilibradazinha. Reduzir a ingesta de sal. Isso daqui é fundamental. Diminuir o máximo possível. Um dia desse chegou um paciente hipertenso com a pressão lá em cima. Aí eu conversando com ele, ele disse, não doutor, é que a semana passada faltou muita luz lá em casa. E como faltou muita luz, eu salguei a carne. Aí ele já sabe, né? A carne vem salgada. A pressão estava lá em cima. Então são pequenos detalhes que a gente tem que observar. Evitar o estresse, ou seja, trabalhar num ambiente estressante é muito ruim. Que um pede uma coisa, outro pede outra, não sei o quê. Eu sei que tem dia no nosso atendimento que a técnica ali, ela falta ficar doida. Eu vejo a hora de puxar seus cabelos assim e sair doido. Que é uma para fazer o teste, aqueles testes rápidos, é outra para tomar injeção, é outra para pegar a medicação. E às vezes ela fica meio doida. Aí eu nem chego perto, porque eu sei que se a gente chegar perto ela vai dar um coice. Então eu deixo ela mais tranquila. Evitar o álcool. Né? Porque você sabe que quando você bebe, você come de tudo um pouco. Tem umas pessoas que praticamente não comem. Mas isso daí também ele estimula, porque a bebida ele sobe, dá um permeio ali e depois dá uma depressão, você deprime um pouco. Se eu bebo álcool, graças a Deus, se eu bebo um pouco de álcool, uma cervejinha. Às vezes eu já andei bebendo para dormir, porque no instante me deprime, aí me dá logo sono, aí eu vou dormir. É, rapidinho. Agora tem umas pessoas, tem umas pessoas que passam a noite todinha bebendo, tranquilo, né? Sem problema nenhum. Pois é, você vai, passa a noite todinha bebendo tranquilo e não tem problema nenhum. Eu amo um copinho de cerveja e já dá sono. Tem minha mãe, que ele é diabético. Olha aí. Mas a conta chega. Lá no futuro a conta vai chegar. Injetar drogas, né? Cocaína, maconha, essas coisas aí, porque tudo é estimulante. Estimulou muito, o coração fica batendo mais forte, a pressão aumenta e pode dar uma AVC ou então um infarto. E ter uma alimentação mais saudável, né? Rica em frutas e verduras, né? A gente sempre bate nessa tecla, ter uma alimentação saudável, rica em frutas e verduras, porque é essencial, né? Reduzir, principalmente, as coisas doces e massa. Não é tirar, acabar, não quero nem conversa. Não é ir reduzindo aos poucos. E uma coisa importante,
nós da equipe 19 e de outras equipes, e aqui na secretaria, a gente tem o seguinte padrão: todos os hipertensos diabéticos têm que fazer no mínimo uma consulta a cada 4 meses. Né? Tanto é que muitas das prescrições que eu faço para vocês, eu digo, essa receita aqui vale por 4 meses. Para vocês voltar só daqui uns 4 meses para renovar a receita. Isso não quer dizer que de repente vocês tenham alguma coisa que não pode vir numa boa. Até uma dúvida que vocês tiverem, pode vir fazer uma consulta com o médico ou enfermeiro numa boa. Só estou falando que a cada 4 meses é de rotina, vocês têm que passar por uma consulta médica. E nessa consulta médica vai verificar sua pressão para ver se está alta. Como eu falei, muitas vezes está alta e você não sente nada, né? O médico muitas vezes vai pedir alguns exames que a gente vai já ver e vai dar algumas orientações. Os exames aqui são esses. Geralmente os pacientes têm que fazer de rotina, no mínimo uma vez por ano. Esses exames é um hemograma. O hemograma é um de sangue para ver se o paciente tem alguma infecção, ver como é que tá as plaquetas do paciente, ver se o paciente está com anemia. Temos também o perfil lipídico, que vai ver o que? Colesterol e triglicerídeo. Já aprendemos hoje que quando está muito alto pode entupir os vasos e causar um infarto e um AVC. Vai pedir glicemia, que a glicemia estando alta, o paciente é diabético. Aí já junta com a hipertensão, aí dá um muito desgraçado, né? Nós sabemos que dá. Os pacientes que são diabéticos e hipertensos sabem do problema que tem, né? Creatinina. Essa creatinina é para ver como é que está o rins de vocês, né? Para ver se está funcionando normal. TGO e TGP, para ver como é que está o fígado. Um exame de urina, para ver se tem alguma infecção urinária. Porque nós sabemos que uma infecção urinária não tratada, ela pode subir e causar até uma insuficiência renal, que vai causar infecção lá no rim e causar insuficiência renal. Rim não funcionando direito, a pressão vai subir. Sódio, potássio e magnésio, quando alto, pode alterar a pressão também. Eletrocardiograma, para a gente ver o funcionamento do coração de vocês. Porque o coração, se ele tem vários infartos, ele pode não estar funcionando direito. E através do eletrocardiograma a gente consegue verificar se ele está funcionando direito. E um raio-x de tórax. Eu peço o raio-x de tórax para ver o coração, ver se ele está grande ou não. Eu consigo fazer umas medidas aí e descobrir se ele está grande ou não. E ver como é que está o pulmão. Se o pulmão está o quê? Porque se o pulmão estiver prejudicado, também pode subir a pressão. Pode passar. Então, se alguém quiser mais algumas informações, eu tenho um canal no YouTube, tá? É dr.adailton Dica de Saúde. Então eu tenho vários vídeos, acho que eu tenho uns 78 vídeos. Eu estou no início, é lógico, né? Tenho uns 78 vídeos. E quem quiser saber mais sobre hipertensão arterial, inclusive lá tem acho que uns 3 vídeos. Pode passar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguém quer acrescentar alguma